Agora, na sequência, a gente tem um exemplo de levantamento por caminhamento pelos ângulos internos. Primeira coisa que tem que fazer é o quê? Calcular, determinar, né, a distância horizontal. Então, foi o que pediu aqui, né? Então, dada a tabela, né, determine DH, né, distância horizontal, o erro angular, o erro máximo permitido, isso aqui seria a tolerância permitida, faça a compensação do erro angular. E determine a área total. Considere duas casas decimais, né, após a vírgula, nas respostas de distância horizontal. Então, a gente tem aí um levantamento por caminhamento de uma área com 6 pontos, né? Então, tem 6 piquetes nessa área. Então, são 6 piquetes no perímetro. Eu tenho lá estação, ponto. Então, esse aqui seria o ponto visado, né? Onde eu coloco a régua. Então, por exemplo, instalou o equipamento no ponto 1, visou o ponto 2. Depois leva o equipamento no ponto 2, zera o ângulo, né? Faz a ré no ponto 1, gira. Depois gira e faz a visada no ponto 3. Então, vou ter aí uma série de ângulos. Por exemplo, o ângulo 75. Então, esse ângulo foi zerado no ponto 1, o equipamento estava no ponto 2 e girou até o ponto 3. Então, obteve o ângulo aí, né, de 75 graus, 23 minutos e 35 segundos. E assim sucessivamente. Aí, esse primeiro ângulo, ó, aqui no caso, ele foi zerado no ângulo, no ponto 6, o equipamento estava no ponto 1 e girou o equipamento no ponto 2. Aí obteve o ângulo, né, de 208, 50, 14. E aí, quando chegou lá no ponto 6, instalou o equipamento no ponto 6, aí faz a ré no ponto 5, né, para zerar o ângulo, e faz avante no ponto 1, que é onde começou o levantamento. Então, aí, né, eu vou obter aí, né, uma última distância entre o ponto 6 e o ponto 1, retornando, né, ao início do levantamento. Aí eu tenho os ângulos verticais. Então, o que eu tenho que fazer? E tem aí ó, o azimuth. Então, esse azimuth aqui, ó, no caso, foi utilizado uma bússola. Então, a bússola indicou lá o norte magnético, aí zerou o ângulo do norte magnético. O equipamento estava no ponto 1 e girou até o ponto 2. Então, esse alinhamento do 1 ao 2 já teve um azimuth de 50 graus, 28, 43. E a gente tem que representar ele lá no AutoCAD. Então, determinando as distâncias, vou fazer a diferença de 90, preencher essa tabela, obter a distância horizontal, né, com a equação da distância horizontal, da mesma forma lá que a gente aprendeu, né, DH igual a 100 vezes fio superior menos inferior, vezes o cosseno da diferença de 90 ao quadrado. Aí, quando o ângulo é menor que 90, eu vou fazer, né, 90 menos o ângulo. Então, essa diferença aqui ela vai ser em módulo. Aí, obtenho a distância da mesma forma. Aí, do ponto 3 ao ponto 4, a 63 metros, 63,10. Do ponto 4 ao ponto 5. Então, obtém todas essas distâncias, da mesma forma lá, né, do levantamento por irradiação. Então, quanto às distâncias aqui, né, não vai ter diferença. Então, vai aplicar a equação da distância horizontal e calcular essas distâncias, né, com base aqui no ângulo vertical. Então, quando o ângulo foi 90, a diferença de 90 fica sendo zero. Então, determina a distância da mesma forma. Daí, o cosseno de zero é 1. Então, a minha distância horizontal vai ser o quê? 100 vezes fio superior menos fio inferior. Aí vai obter lá, né, 123,46 metros. Aí, feito isso aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer essa soma. Fazer a soma dessa coluna de ângulos horizontais. Aí, fazendo essa soma, ela dá um total de 720 graus, 1 minuto e 6 segundos. Então, aqui ó, vai ter um erro angular. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer, isso aqui é a soma dos ângulos no campo, né, medido com o equipamento. Então, eu tenho que fazer ó, a soma de ângulo interno matematicamente. Então, matematicamente, essa soma teria que dar 720. Ou seja, tem um erro de, faz a diferença, né, 1 minuto e 6 segundos. Então, tem ali um erro angular. Aí, a partir desse erro, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a tolerância.
para saber se esse erro está dentro do permitido. Então, calcula a tolerância. Para teodolito, estamos usando essa equação, está com 3 minutos aqui. Aqui seria a precisão do equipamento, mas como vocês estão numa fase inicial ainda, né, aprendendo a manusear o equipamento, estamos adotando aí, né, uma precisão, uma tolerância maior, tá? Aí fazendo esse cálculo para 6 lados, né, 6 ângulos, raiz de 6 vezes 3 minutos. Então, vou ter uma tolerância aqui de 7 minutos e 20,91 segundos. O meu erro está dentro do permitido? Está, porque ele é menor do que a tolerância. Aí, a partir desse momento, se o erro está dentro da tolerância, eu vou distribuir esse erro. Se ele tivesse acima, o que eu faria? Eu teria que voltar a campo e fazer o levantamento novamente. Ou conferir lá no campo, né, com o equipamento, né, instalar o equipamento em cada ponto e conferir, né, esses ângulos novamente. Talvez eu poderia ter um erro aqui, por exemplo, de 10 minutos. Aí 10 minutos já estaria acima da tolerância. Eu teria que refazer, né, o meu levantamento. Então, eu vou fazer aqui, no caso, como ele está abaixo, né, então atende a tolerância, eu vou distribuir o erro. Eu vou pegar o erro e dividir por 6 ângulos. Então, no caso aqui, eu vou ter que subtrair. Aqui eu coloquei em módulo, tá? A compensação, 11 segundos. Então, como aqui foi acima de 720, eu vou subtrair 11 segundos, né, em cada ângulo. Então, esse ângulo que era 208, 50, 14, subtraindo 11 segundos, 14 menos 11, aí quanto que vai dar? Então, no caso aqui, 14 menos 11, 3. Né? Então, ficou 208, 50, 3. O próximo aqui, que está 35, menos 11, vai ficar 24, né? 14 menos 11, 0,3. Então, vai repetir, vai modificar só aqui, né? Os segundos aqui, né? No ângulo horizontal corrigido. Então, faça a correção de todos os ângulos. E para determinar a área e as distâncias internas, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar esse ângulo horizontal corrigido e aplicar a lei dos cossenos. Aí vocês vão obter uma área semelhante a essa aqui, tá? Quando plotar lá no AutoCAD. Então, vou estabelecer lá a direção norte, vou iniciar a plotagem pelo ponto 1. Aí, o que eu vou fazer? Vou zerar o ângulo, colocar o ângulo do azimuth, né? Para plotar o ponto 2. Eu vou colocar a distância de 65,55 com o ângulo de 50, 28, 43. E a partir do ponto 2 para o ponto 3, eu vou ter que mudar a direção. E vou ter que mudar também, né, o sentido do meu ângulo. Porque o azimuth foi sentido horário, e aqui o ângulo interno vai ser sentido anti-horário. Então tem que estar atento a esse detalhe aí. Aqui eu plotei aqui uma divisão da área, de como que essa área vai ficar lá no AutoCAD. Mas eu vou representar rapidamente ela lá no AutoCAD, para a gente finalizar aí, tá, o encontro. Porque, além do perímetro, a gente vai ter que fazer a divisão interna. E fazer também, né, o cálculo de área. Então, por exemplo, essa área aqui de 6 lados, 6 ângulos, né? Se eu dividir ela internamente, eu posso dividir de várias formas, mas eu vou obter o quê? Eu vou obter 4 triângulos. Eu vou obter n menos 2, então 6 menos 2, 4. Então, tem aqui, né, as 4 áreas, a área 1, a área 2, a área 3, né, e a área 4. Então, eu tenho que calcular a área, eu poderia calcular a área tanto no AutoCAD, ou eu posso fazer esse cálculo matematicamente, né, com a equação do semiperímetro. Aí eu faço, né, o semiperímetro de cada triângulo, da mesma forma que vocês fizeram lá no outro levantamento. Aqui também vai fazer. Então, tem o semiperímetro de cada área. Então, tem ali, ó, aqui está a área 1, né, a área 1, 9.447,75 metros quadrados. Aí, por exemplo, a área 4, né, que é a maior delas, ó, deu 23.000. Então, fazendo manualmente, vai dar um valor. Aí a gente vai ter arredondamentos, e quando a gente faz no AutoCAD, vocês podem perceber uma pequena diferença. Mas essa diferença não é que está errado, tá? É devido aos arredondamentos
que fez aqui, né, tanto na equação da lei dos cossenos, quanto aqui nesse semiperímetro. Então, aqui, por exemplo, a área 4 está com a diferença de 5 metros quadrados. Talvez isso aqui vai representar lá 0,01%, né, no valor total da área. Aí, por exemplo, a área 1 dá uma pequena diferença, né, de 65 centésimos, né, de metro quadrado para 75. Então, isso aqui é normal, né, devido aos arredondamentos. Então, aí depois vai ter um exercício que vocês podem treinar, tá? Mas isso aqui não precisa vocês entregar. Eu coloquei aqui as medidas, fio superior, fio inferior, fio médio, ângulo vertical, ângulo horizontal. E aí vocês no AutoCAD, se vocês fizerem lá um treinamento e plotar essa área aqui, ó, vocês vão obter uma área aproximadamente com esse formato aqui, tá? Isso aqui vai ficar para um treinamento aí, depois vocês fazer. Mas eu vou pegar essa tabela aqui dessa planta, eu vou dar um print aqui nela, que aí eu explico lá no AutoCAD a questão do carimbo também. Acho que a Sulamita, né, perguntou sobre o carimbo. Então, vamos dar um print aqui só para pegar aqui as distâncias, para a gente não se perder, né, lá no AutoCAD. Só recortar aqui a tabela, a gente vai precisar das distâncias e dos ângulos horizontais corrigidos, tá? Eu fiz já o desenho aqui no AutoCAD, mas eu vou fazer outro do lado, tá? Então, vou fazer outro aqui do lado, só para vocês entenderem aí. Então, vamos colar aqui a tabela. Eu colei aquela tabela aqui, né? Eu vou só diminuir aqui um pouco o tamanho. Arrastar ela um pouco aqui também, né? Então, beleza. Então, com relação ao levantamento, então, primeira coisa, vocês precisam estabelecer aquela direção norte. Eu vou pegar essa rosa 200 aqui que está pronta, tá? Eu vou copiar ela. Claro que aí vocês podem criar uma rosa 200 a critério de vocês, ou pode baixar da internet um modelo que talvez vocês acharem melhor aí de rosa 200. Que é importante a gente fazer essa indicação, né, de direção no mapa, né, que for imprimir. Estabelecer aí, né, a direção do norte, que é a mesma direção que está aqui, né, no AutoCAD. Então, tem que orientar, né, a minha área. Então, para começar o levantamento, a plotagem aí, né, de perímetro, então, vou pegar aqui a linha. Então, vou clicar aqui no primeiro ponto, né, que seria o ponto 1. Então, qual que é a primeira distância? 65,55 com um ângulo medido do norte, né? Então, tem que orientar aqui já o primeiro alinhamento, né, para essa área ficar, né, numa orientação correta. Então, vou ter que ir lá, né, formatar, unidades. Então, vou vir aqui no... Aqui já está tudo ok, ó, unidade, comprimento, decimal, precisão, eu posso colocar 2 casas após a vírgula, unidade metro, né, que eu estou trabalhando. Ângulo aqui, né, já está grau, minuto, segundo. Precisão em segundo. Sentido horário. Só que eu tenho que ir em direção, marcar norte, dar ok, dá ok. Aí eu vou digitar o quê? Eu vou digitar 65, vou colocar a arroba, né, que é o comando para a gente colocar a distância. Então vai aparecer, né, aquela primeira caixinha azul, né, 65. Vai usar o ponto ao invés da vírgula. Então esse é um dos cuidados principais. Então 65,55. Aí eu vou digitar o menor que. Aí eu tenho que usar o shift, aí dependendo do teclado, né, do computador que estiver usando. Então, menor que, aí automaticamente já pulou para a segunda caixinha, onde está de azul. Então, aquele ângulo lá que está 49, eu vou substituir ele, né? Então, eu vou colocar 50, então, eu vou colocar o ângulo do meu azimuth. Então, 50 D, que quer dizer grau, né? 28, uma aspa, 43, 2 aspas. Tem muito cuidado com as 2 aspas, né? Que aí tem que usar o shift para conseguir colocar essas 2 aspas. Não é simplesmente digitar 2 aspas seguidas, né? Ele não vai entender esse comando. Então, plotei a primeira distância. Vou pressionar ESC para sair do comando da linha.
Aí, se eu quiser já numerar os pontos, eu poderia copiar aqui, eu poderia usar aqui a ferramenta de texto, né, texto de linha única, dá 2 cliques ali, para abrir, né, a caixa de texto. Talvez demore um pouco, tá, quando vai digitar texto ali na... Então, abriu agora, né, uma caixa de texto. Então, digitei lá, né, ponto 1, beleza. Talvez se o tamanho não estiver adequado, talvez fique pequeno demais, né? Aí, o que vocês podem fazer para aumentar o tamanho? Seleciona, clica no botão direito, propriedades rápidas e aumenta a altura. Talvez eu quero dobrar o tamanho, né, aproximadamente. Vou colocar a altura 8. Aumentou lá, né, a minha fonte. Aí, ponto 2, eu posso simplesmente copiar isso aqui, né, para não ter que ficar mudando os tamanhos, né, toda hora. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Vou colar ali, né, só que eu dou 2 cliques, apago o 1, então vou apagar o 1, digitar o 2, né. Aí eu vou continuar do ponto 2 ao ponto 3. O que eu vou fazer do ponto 2 ao ponto 3? Pego a linha novamente, aí eu tenho que achar a extremidade aqui. Pode acontecer de vocês não conseguir achar a extremidade, se o snap de vocês estiver inativo. Então, vocês têm duas opções, né? De clicar no snap a extremidade, clicar aqui e pegar aqui, né? Então, no caso, vai aparecer lá, né, a palavra extremidade. Se tiver inativo, para facilitar, vocês podem alterar as configurações de OSNAP. Então, nessa barra de Snap, o último ícone, configurações de OSNAP, então vocês vão conseguir alterar, selecionar, né, os snaps que vocês mais utilizam. Então, no caso aqui, o meu, está selecionado extremidade, meio, centro, que seria centro de círculo. Interseção, a gente usa muito também, né, quando uma linha cruza com outra linha. E talvez pode acontecer de vocês pressionar o F3 acidentalmente. Se eu pressionar o F3, o meu snap vai ficar inativo. E se eu der o OK aqui, ó, talvez vai passar o... Aqui eu cliquei aqui na extremidade, né? Mas, por exemplo, pode acontecer, igual está aqui agora, o snap não está ativo. Aí, se eu pressionar o F3, já ativei ele, ó. Então, vou continuando, clica na extremidade. Aí eu vou pegar qual distância? 297,89. E o ângulo, agora eu vou ir para o ponto 3, né? Do ponto 2 ao ponto 3. Então, do ponto 2 ao ponto 3, eu vou ter um ângulo de 75. Aí tem que tomar cuidado, né? Que esse primeiro ângulo aqui foi zerando o equipamento do ponto 6. E girando até o ponto, o primeiro ponto lá, né? O ponto... no caso aqui, o ângulo aqui no ponto 1, né? Com o equipamento na estação 1. Agora, com o equipamento na estação 2, o ângulo aqui do ponto 2, né? Então, eu vou ter aquele ângulo de 75, 23, 24, com a distância de 297. Então, eu vou ter que alterar a direção. Aí, como que eu faço? E vou ter que alterar também, né, o sentido que estava horário, eu vou ter que colocar anti-horário, porque vai medir, né, nesse sentido, anti-horário. Então, vou ter que formatar unidades. Aqui eu já posso desmarcar o sentido horário. Direção. Vou marcar outro. Clicar nesse botão aqui, né, que ficou de verde, ficou ativo. Então, vou pegar aqui minha outra direção, que é desse ponto, dessa extremidade até essa. O AutoCAD vai medir o ângulo a partir desse alinhamento. Então, já mudou aqui, né, o ângulo. Então, automaticamente abriu essas janelas. Vou dar OK 2 vezes. E vou digitar, vou só minimizar aqui para ver o valor. Arroba. Então, tem lá, né, 297,89, menor que, né, e o ângulo 75, 23, 24. Duas aspas, né, dá Enter. Beleza. Para evitar erros, talvez você pode colocar isso aqui quase que totalmente, né, talvez você comete lá um erro num ângulo. Então, você pode estar cotando também, tá, os ângulos e conferindo. Então, esse ângulo aqui, né, tem que medir
Aqui tem graus decimais, mas aí o que eu faço para colocar grau, minuto, segundo? Na minha cotagem angular. Então, vou lá e formato o estilo de cota. Modificar. Aí a gente vai... Aqui já tem unidades primárias, né? Então aqui em unidades primárias, porque aqui tem várias abas, então a gente altera aqui, né, o formato de unidade da cota angular, ó, grau, minuto, segundo e a precisão. Ok, fechar. Então já mudou, ó, 75, 23, 24. Agora todos os outros aqui que eu plotar, vai ficar em grau, minuto, segundo. Então vou pegar lá o terceira distância, 63,10 com um ângulo de 92. Pega a linha, como a direção mudou, a direção vai mudar, né? Então tem que ir lá formatar, unidades, que continua anti-horário, né? Desmarcado, direção, clica aqui no outro aqui, né? Na opção, para selecionar esse outro alinhamento. Selecionei, né? Já dou o OK aqui duas vezes, nessas duas janelas que abri, e digito próxima distância. Então, vou pegar o 63,10, então, arroba 63,10, com o ângulo de, aumentando aí o zoom, 92,35,3. 92 T 35,3. Duas aspas, né? Beleza. Poderia conferir novamente aqui. Talvez chegue lá no final, né, e dá um erro. Talvez um algarismo ali que digitar errado já compromete, né, Outra coisa, mesmo depois que a gente fixa a cota angular aqui, a gente pode selecionar ela e posicionar ela de forma diferente, tá? A gente pode fazer isso aí, ó. Aí, por exemplo, poderia conferir também, né, a cota linear aqui, 63,1, né, 63,10. Mas só que não tem necessidade de deixar essa cota aqui no desenho. Vocês poderiam criar uma legenda, talvez, né, para colocar essas distâncias. Então, ponto 3, agora o próximo seria o ponto 4. Pega a linha novamente. Aí, qual vai ser a distância para o ponto 4? Então, tem que ir lá e mudar a direção primeiro, né? Então, vou ter a distância de 243,69. Então, vou lá, formatar, unidades, continua anti-horário, né? Então, só vai mudar aqui a direção. Então, vou pegar essa direção aqui, né? Seria a direção que zerou, né? Fez a ré lá com o equipamento e zerou o ângulo. Dá OK. Agora eu vou digitar, né, o próximo comando. Não tem problema a gente aumentar zoom, diminuir, né? Que o comando, a direção lá não vai alterar. Então, 243,69. E o ângulo de 123, 44, 41. Dá Enter. Fez ali, né, o próximo alinhamento. Aí, na sequência, né, falta mais dois para concluir. Então, tem que mudar de novo a direção. Clica aqui. Pega essa direção aqui, né, que é a direção que zerou o ângulo. Dá OK duas vezes. E agora vamos digitar o próximo, né, o penúltimo. Então, vai ser arroba 123,46 e o ângulo de 117D 0, 5. Não sei se eu coloquei o menor aqui, deixa eu dar Enter para ver o que vai. Beleza. Aí a última distância, o que vai acontecer quando a gente colocar a última distância? Deixa eu só colocar aqui a numeração dos pontos. Tem aqui o ponto 3, né? Apagamos o 2 e colocamos 3. Clica fora. Apagar aqui o 2 e colocar 4.
colar aqui também, né? Colocar 5. Agora falta ali, né, do 6 a 1. Então, vou pegar a linha, pegar a extremidade aqui, né, no ponto 6, formatar unidades, né, alterar a direção, pegar essa direção aqui, né, que é onde está parado, e dar o OK 2 vezes. Então, dando OK 2 vezes, eu vou colocar a distância. Não sei se eu coloquei o arroba, 91,36, menor que 102 de 26,44. Duas aspas, né? Dá Enter. Beleza. Vocês acham que essa poligonal está fechada ou está aberta, hein? O que vocês acham? Plotei a última distância, mas o que pode acontecer ali? Será que voltou aonde eu comecei? É só colocar aqui o último ponto, ponto 6, né? Então, quando vocês fechar lá a plotagem, né, do levantamento por caminhamento, então vocês têm que observar aqui, aumentar o zoom. Ó, estou aumentando o zoom. Ó. Não necessariamente isso aqui vai coincidir ó, com o início. Então, aqui eu vou ter o quê? Um pequeno erro aqui, ó. Um erro linear. Quando a gente falou lá, a gente pode ter um erro angular e tem um erro linear. Então, mesmo eu distribuindo lá os ângulos, fazendo a compensação, e aparentemente no mapa, se eu imprimir o mapa dessa forma aqui, ó, dá uma impressão que essa poligonal está fechada. Mas se eu for aqui em ferramentas, consultar área, eu não vou conseguir medir a área, porque a poligonal está aberta. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu teria que verificar qual que é esse erro, mas aqui foi um erro muito pequeno. Eu acredito que questão aí de centímetro, tá? Então, eu posso cotar aqui, ó, fazer uma cota lineada dessa extremidade até essa extremidade. Só que aqui a minha cota já vai ficar enorme, né? Porque o erro aqui está pequeno. Então, aqui deu um valor 0, só que eu teria que aumentar a precisão lá, né? Que aqui não deu nem para visualizar os outros, que está em metro, né? Decímetro, centímetro, milímetro. Então, eu posso fazer isso aqui, né? Ir em formatar, estilo de cota, modificar. Aí, nessa cota aqui, né? Na precisão da cota linear, provavelmente, o valor lá está muito pequeno, 0,002 metros. Então, tem um erro aí ó, de 2 milímetros. Então, isso aqui não vai impactar em praticamente nada né, o valor da minha área. Então, o que eu posso fazer nesse caso? Talvez possa alterar um pouco aquele último ângulo. Então, eu posso pegar esse final aqui, ó, 2 milímetros. Então, vou pegar esse final e ligar aqui ao início. Agora, por exemplo, se eu tivesse um erro lá de meio metro, aí eu não poderia fazer isso, porque talvez se eu alterar meio metro aqui nessa largura, vezes esse comprimento, talvez eu possa alterar a minha área lá né, em... Talvez se isso aqui der, por exemplo, 40 metros, e eu mexer aqui em meio metro, eu vou alterar uns 40 metros quadrados. Então, como aqui deu só 2 milímetros, então me possibilite a fazer isso, tá? Sem comprometer aí, tá? Talvez a área total. Então, aí eu poderia fazer o quê? Eu poderia cotar os ângulos aqui, ó. Muito provável, esse valor de ângulo deve ter alterado talvez lá alguns segundos. Aqui está dando 102,26,44. Ou décimos de segundo, né? Ó, 102,26,44. Mesmo mexendo lá, não alterou o ângulo, né? Com a precisão segundo. Se eu colocasse uma precisão de décimo de segundo, talvez alteraria. Aí se eu cotar esse outro aqui, né, que é aquele primeiro ângulo lá, né, de 208, que a gente nem digitou ele, só que aí tem um detalhe, como que vocês fazem para cotar um ângulo maior que 180 graus? Porque essa cotagem ela é um pouco diferente. Então você vai em cota, angular, ao invés de clicar nos dois alinhamentos, a gente tem que fazer o quê? Para cotar um ângulo maior que 180 graus no AutoCAD. Dá Enter, então o cursor ali mudou, e apareceu lá, especificar o vértice do ângulo. Qual que é o vértice? Aqui no ponto 1.
Especificar a primeira extremidade, pode ser qualquer uma das duas. Vou clicar aqui no ponto 6. Especificar a segunda extremidade, o ponto 2, né? Então, agora eu consegui medir meu ângulo e fixar o valor de cota angular. Então, deu 208,50, 3 segundos. Então, exatamente esse ângulo aqui. Então, mesmo eu alterando aqui, né, a minha medida aqui, né, de puxar aqui, né, os 2 milímetros, então não comprometeu aqui o valor do meu ângulo. Aí, o que a gente poderia fazer para finalizar? A gente poderia dividir essa área em triângulo. Aí tem várias formas de dividir essa área, mas aqui a gente poderia aproveitar o ângulo ali, né, no caso, fazer um cálculo manual e calcular a distância. Então, por exemplo, eu posso ligar, né, do ponto 1 ao ponto 3. Formou ali um triângulo. Posso ligar do ponto 3 ao ponto 5. Posso utilizar o ângulo aqui do ponto 4, né, da estação 4, para calcular a distância interna lá. Da mesma forma aqui, né, posso usar o ângulo aqui do ponto 6 para calcular a distância do ponto 5 ao ponto 1, utilizando a lei dos cossenos. Então, eu obtive aqui a área. Então, eu posso plotar essa área. Então, por exemplo, a gente tem um cálculo manual. No cálculo manual, quanto que deu a área 1? Deu 9.447,75. E no AutoCAD, então no AutoCAD, eu posso medir essa área desse triângulo, se eu quiser. Eu posso medir a área total também. Então, vou lá, né? Ferramentas, consulta, área. Então apareceu ali o interrogação, né? Eu vou clicar nas 3 extremidades desse triângulo. Clicar aqui, né? E tem que tomar um cuidado para não clicar fora. Então, clicou nas 3, dá Enter. Ó, deu 9.447,65. Então, deu uma diferença ali, né, de centésimos, que é 10 centésimos, né, na área 1. Então, se a gente ver lá no PowerPoint, ó, a calculada manualmente, isso aqui devido ao arredondamento, 9.447,75. Então, muito próximo aí, né? Aí eu poderia fazer todas as áreas, poderia organizar aqui uma tabela, né, fazer uma legenda. Aí, por exemplo, para plotar, para consultar a área toda, vamos ver quanto vai resultar aqui a área toda, né? Então, agora eu vou clicar nos 6 pontos. Aí eu tenho que seguir a ordem, né? Não posso ir do ponto 2, clicar no 4, clicar no 5, depois voltar no 3. Então, eu posso começar ali no 2 e finalizar, né, lá no ponto 1. Então, 3. Então, vou clicar ali no 4, no 5, no 6, né? Tem que tomar um cuidado também, né? Talvez a gente tenha que aumentar o zoom, né? E vocês podem usar a própria rolagem do mouse para fazer isso. E vou clicar ali, né, no ponto 1. Isso, pegou a extremidade, Enter. Então, a área total, ali deu 44.388,47. Então, vai dar uma diferença, né, em relação à área calculada, né, devido aos arredondamentos. E o perímetro deu 885,05, né? Então, o perímetro, né, externo, essa área, né, o contorno, 885,05 metros. Aí eu poderia anotar esse valor de área e inserir lá no meu carimbo. Como que a gente poderia fazer esse carimbo, hein? Então, a gente pode inserir uma tabela, tipo essa aqui, né? Que essa aqui é uma tabela. Por exemplo, quando você vai ali na opção desenhar tabela. Então, vocês podem inserir o carimbo inserindo a tabela. Talvez eu queira uma tabela, quantas colunas que tem isso aqui? Eu coloquei só 3 colunas, né? 3 colunas e 5 linhas. Aí eu posso escolher aqui, ó. 3 colunas, 5 linhas. Aqui você vai colocar a largura da coluna. A gente não sabe ainda exatamente, né, quanto que vai dar essa largura da coluna. Vou até colocar menor aqui, né, uns 10, reduzir. Talvez não fique grande demais, né, depois a gente tem que configurar, né, alterar a largura. Só que aqui ela vai ficar pequena demais, mas não é problema. Aí o que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui, ó, eu posso arrastar
Você tem que dar 2 cliques lá, né? Pode arrastar, pode... Aí você vai digitar ali dentro, né? Que no caso aqui, né, eu peguei lá o logo do IF, Goiânia, né, Campos Morrinhos, coloquei ali, tal. Aí, por exemplo, você pode mesclar, talvez. Talvez você quer colocar um título lá por cima, pode excluir linha. Talvez você quer, por exemplo, quer excluir aquela linha. Excluir aquela linha de cima. Aí, por exemplo, eu quero mesclar. Por exemplo, eu poderia... Tem uma opção aqui de mesclar, tá? Selecionar esse conjunto aqui de células, só que tem que segurar o Shift, clica o botão, clica ali ali tem a opção mesclar, né? Mesclar por coluna. Mesclou ali aquela coluna, né? Aí, por exemplo, vamos supor que você tem um logo lá do IF, você pode copiar ele, né? Mesmo que seja no formato JPEG, não tem problema. Copiar ali, né? Copiar, Ctrl C, Ctrl V. Não sei se vai copiar aqui dentro. Vou trazer de fora. Copiar. Colar. Aqui eu acho que vai ter que trazer ele externamente, tá? Que aqui não está conseguindo. Eu acho que tem que dar 2 cliques aqui, né? Para selecionar o... Eu acho que aqui ele está agrupado com a tabela, tá, pessoal? Por isso que não está dando certo de copiar ele diretamente. Mas quanto a essa imagem aqui é tranquilo, tá? Vocês podem pegar, tipo eu colei a tabela aqui, né? Você pode colar a figura JPEG, e aí você vai colocar o logo aqui, da mesma forma. Aí aqui, por exemplo, aqui pode mesclar aqui, ó, talvez, ó. Seleciona, né? Mesclar. Mesclar por linha. Então, mesclou ali, né? Eu posso dar 2 cliques ali e digitar, né? Levantamento por caminhamento pelos ângulos internos. Levantamento por caminhamento pelos ângulos internos. E clica fora. Aí vai preencher essas informações aqui, né? Escala. Aí, com relação a plotagem, isso aqui também vocês podem arrastar aqui, ó. Aí você vai ter que visualizar a plotagem, né? Aqui aí lá na plotagem você pode configurar as margens do papel. Aí configurando as margens do papel, aí tem como também padronizar o tamanho disso aqui, tá? Que eu coloquei uma largura de coluna provisória. Eu coloquei lá 10, né, na largura de coluna, e isso aqui deve dar um total de 30 centímetros. Talvez não cabe na largura do papel A4, né? Mas é aquela largura lá, vocês colocam a largura, né, que vai ficar compatível com a largura da área. Então você vai ajustar aqui, né, o alinhamento. E aqui talvez nem precisaria dessa quantidade de linha, né? E vai colocar todas essas informações, localização da área, né? Aqui no caso eu coloquei disciplina, aí colocar nome dos alunos, né, ou do aluno, se for um aluno apenas, né, que estiver fazendo trabalho. Informações relevantes, a escala, área, perímetro, data, né, data do levantamento. E aí, no caso do topógrafo, né, o agrimensor, né, ele vai ter lá um número do CREA. Esse número do CREA aqui vocês podem obter ele, né, o CREA, após concluir, né, o curso de agronomia. Aí tem que ter essa informação também, né, do CREA. E aí vocês vão... e preencheu essas informações aqui e vai plotar a área, né? Nesse caso aqui, eu poderia criar uma tabela, talvez, uma legenda aqui do lado. Na mesma opção, né, de desenhar tabela. Você pode criar uma legenda, coloca lá, né, A1, A2, A3 e A4, né, as áreas. E aí na tabela colocar os valores das áreas, para não sobrecarregar o desenho. Poderia atribuir letras do alfabeto aqui nesses ângulos, não teria problema. Aí você colocaria lá, né, ângulo A, ângulo B, ângulo C. E aí na tabela, né, na legenda, você colocaria o valor de cada ângulo. Aí, por exemplo, se eu fosse plotar essa área, essa tabela aqui eu posso apagar ela, né, deletar ela. Só que aí eu iria plotar só uma dessas figuras, né, porque aqui estão 2 figuras iguais. Então, por exemplo, deixa eu só apagar essa aqui provisoriamente. Aí vamos supor que eu tivesse esse desenho.
Aí, para me implotar, gerar um PDF, né, ou imprimir, então vou lá em arquivo, plotar. Não sei se o pessoal tem alguma dúvida até aí. Tem, pessoal? Então, aqui na opção da impressora, da mesma forma que a gente fez lá o irradiação, né? Então, faço aqui também com o levantamento por caminhamento. Então, vou colocar, né, DWG para PDF. Tamanho do papel. Aí eu tenho o A4, eu tenho dois A4 aqui, ó, eu tenho o A4 paisagem e o A4 retrato. Então, eu tenho a medida X do papel e a medida Y. Quando a medida Y é maior, que é o 297, né, eu tenho o formato retrato, que é esse que está aparecendo aqui, ó. Então, tem lá o 297 por 210. Agora, se eu quisesse plotar num paisagem, aí eu clicaria no de cima. Aí já ficaria assim, ó, 297, né, na horizontal, no sentido de X, e 210 no sentido de Y. Então, no caso, né, para aquela área, né, como a área ela tem um comprimento maior, né, no sentido norte-sul, então eu posso colocar o formato retrato, esse aqui. Então, o tamanho do papel é esse. O que plotar? Eu posso plotar, tem duas formas de fazer essa plotagem. O professor Eliezer, na disciplina de desenho técnico, eu tenho trabalhado muito usando essa opção janela, e enquadrando, né, o desenho no papel, mas pode ser feita a plotagem de uma forma mais direta, usando a opção extensão. Aí você pode centralizar a plotagem, ou pode estabelecer margem, para colocar uma margem lá, né? Você desmarca aqui. Aí vamos supor que era uma margem de 3 centímetros. Eu vou colocar 30 milímetros. No sentido de X, né? Que seria a margem ali, né? A margem esquerda. Aí eu quero uma margem no sentido de Y, uma margem de 2 centímetros. Eu vou colocar 20 milímetros, né? Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ajustar a escala, que minha escala está ajustada, né? O tamanho do papel. Então, tem uma escala, né, de 1 milímetro para 1,636 unidades, né? Então, 1,636 metros. Seria o quê? 1.636 milímetros. Se eu quiser, por exemplo, uma escala de 1 para 1.500, então eu vou colocar aqui 1,5 metros. 1,5 metros é 1.500 milímetros. Aí, o que eu faço? Visualiza a plotagem. Muito provável, nessa escala, parte do desenho vai ficar fora do papel. Então, visualizou, está cortando. Aí, o que eu faço para diminuir o tamanho do meu desenho? Eu tenho que aumentar o denominador da minha escala. Então, se eu colocar, por exemplo, 1 para 1.700, posso visualizar antes de dar OK, né? Ainda está cortando, está pegando ali aquela margem ali, né? Isso aqui é a versão estudante. Então, eu tenho que diminuir mais. E aí eu tenho que ver também, né, qual que é o valor que eu coloquei ali, ó. Eu coloquei 1 para 1.800, né? Então, tem que colocar aqui, né, 1 para 1,8 metros. Visualizar. Agora ficou bem no limite ali, né? Só que eu coloquei uma margem esquerda maior, que talvez eu poderia fazer o quê? Eu poderia centralizar a plotagem. Quando eu centralizo essas margens, elas mudam. Visualizar. Que agora o desenho está centralizado. E aí eu tenho que ver também, né, se o meu carimbo. Aí, se eu for atender lá um tamanho de margem, por exemplo, a margem de 3 centímetros do lado esquerdo, talvez 2 aqui na parte inferior, ver também se o carimbo não vai ficar cortando, né? A extremidade aqui do carimbo. E aí você tem que alterar a largura da coluna lá no AutoCAD. Então, feito isso aqui, né? Visualizou. Então, se o desenho está tudo ok. Aqui você poderia inverter também a questão do retrato e paisagem, né? Estava no vertical aqui, né, no formato retrato. Eu poderia fazer uma plotagem assim também, ó, visualizar. Só que aqui já vai cortar um pouco, né, na escala 1 para 1.800. E cortou o carimbo também, né, porque essa área ela tem uma maior medida no sentido norte-sul. Então, o ideal aqui no caso, né, é plotar a orientação do desenho, né, no sentido vertical. Aí eu visualizo. Então, essa visualização ficou ok. Aí é só confirmar o ok aqui, né, para gerar o PDF. E salvar, né, o
arquivo PDF. Gerou no PDF, né? No caso, acho que já vai abrir. Então, esse aí, né, o arquivo PDF, né, que aí poderia levar numa impressora e imprimir. Dúvidas aí, pessoal?